quarta-feira, dia 10 de março. E o trecho da Escritura que nos é oferecido hoje é aquele retirado de Mateus, capítulo 5, dos versículos 17 a 19, que estão dentro do grande Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha que inicia com as famosas bem-aventuranças. Porém, a partir do versículo 17 e até o final do capítulo 5, nós temos um grande discurso, uma grande reflexão sobre a lei. A lei era fundamental para a comunidade judaico-cristã de Mateus, ela era fundamental para o judaísmo. Então a comunidade judaico-cristã de Mateus se pergunta: com a vinda do Messias, a lei mantém toda a sua validade ou ela, em algum modo, perdeu a sua validade em parte ou no todo? E assim nós escutamos as palavras de Jesus que diz: não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade eu vos digo que, até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um i, ou uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, porém, que violar um só destes menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Vejam que se nós interpretássemos ao pé da letra essas palavras, nós estaríamos encontrando um Jesus extremamente estrito, um Jesus que nos estaria ensinando a cumprir a lei, digamos assim, 100% em todas as suas minúcias. Será que é essa a mensagem de Jesus? Quando nós vamos continuando a ler o capítulo 5, nós encontramos a continuidade dessa introdução, onde nos são apresentadas 6 antíteses. Jesus diz: vós escutastes que foi dito, mas eu vos digo. E aí, só para dar um exemplo, na quinta antítese, quando é apresentada a lei do talião, olho por olho, dente por dente, que nós encontramos no Deuteronômio, no Levítico, no Êxodo, né? Aqui nós vemos que Jesus ele vai além de uma interpretação estrita. Nós percebemos nessa interpretação da quinta antítese, mas em todas as outras, que Jesus não está interessado nas minúcias, mas está interessado na plenitude da lei, no coração da lei. E aqui nós também percebemos que essa é a mensagem que nós precisamos colher. Nunca faltou, e infelizmente não faltam, irmãos, na Igreja Católica e também entre os irmãos evangélicos que querem interpretar a lei ao pé da letra. E talvez alguém diga: mas foi o próprio Jesus que disse que não deve passar nem um i, nem uma vírgula. Vejam só como é fundamental não interpretar a Escritura apenas no pequeno trechinho, mas alargar a nossa visão para o que diz o capítulo, o livro, a Escritura inteira. Esse é um critério fundamental para a interpretação da Bíblia na Igreja Católica. Qual é então o aspecto no qual Jesus insiste? É o aspecto das minúcias? Não, mas é o aspecto do coração da lei, da plenitude da lei. E qual é o coração e a plenitude da lei? É o amor. E qual é a prova dos 9 disso? A prova dos 9 é que no capítulo seguinte, no capítulo 7, nós encontramos a regra de ouro. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, porque isto é a lei e os profetas. Essa expressão, a lei e os profetas, ela significa as Escrituras de Israel. Então, qual é que é o coração? Qual é que é o coração? São as minúcias ou o amor? E o segundo texto, lá no capítulo 22, quando um fariseu pergunta para Jesus sobre o maior mandamento, Jesus diz que é o amor a Deus e o amor ao próximo, e diz: desses 2 mandamentos dependem
toda a lei e os profetas. Como eu dizia, infelizmente não faltam pessoas que também hoje querem interpretar em modo minucioso a lei que está na Escritura, mas também a lei que está na tradição da igreja, a lei que está no Código do Direito Canônico, a lei que está no Catecismo da Igreja Católica, querendo dizer, vejam que como está escrito lá tal frase, né? Só que não o fazem para viver o amor, mas o fazem num espírito de orgulho, num espírito de rivalidade, e acabam construindo muros de separação. Justamente aqueles que a campanha da fraternidade desse ano convida a abater através do diálogo. Caríssimos irmãos e irmãs, então é essa mensagem que eu gostaria de partilhar com vocês hoje, mas gostaria também de, no final, comemorar com vocês a data do aniversário da morte do dominicano francês, o padre Marie-Joseph Lagrange. Esse dominicano francês, em 1890, fundou em Jerusalém a École Biblique e logo em seguida a Revue Biblique, que ainda hoje, após 130 anos, continuam entre os centros de excelência da Igreja Católica para os estudos bíblicos. Qual era o grande objetivo do padre Lagrange? Juntar o documento ao monumento, ou seja, juntar o estudo da Bíblia às pesquisas arqueológicas e assim permitir que a nossa interpretação, nosso conhecimento fossem melhores e que assim pudéssemos servir a Deus e aos irmãos melhor. Porém, como todos os pioneiros, o padre Lagrange teve que sofrer muito, porque naquela época os estudos científicos na Igreja Católica não eram absolutamente incentivados. E o padre Lagrange via que entre os irmãos protestantes havia um estudo científico da Bíblia e os católicos, não estudando cientificamente, eles não conseguiam dialogar de igual para igual. E muitas vezes, quando interpretações contrárias ao modo de entender da Igreja Católica eram apresentadas, os exegetas da Igreja Católica não estavam em condições de dialogar com os exegetas protestantes. Ele via que isto era algo que acabava sendo muito negativo para a pastoral, para a evangelização, para além do diálogo em nível científico. Como eu dizia, ele teve que sofrer muito, ele só, digamos assim, conseguiu continuar sua missão porque ele unia uma extrema tenácia a uma extrema obediência e amor à Igreja. De tal modo que, tendo vivido 45 anos em Jerusalém, depois em 1938, já velhinho, de volta à França, então ele faleceu. E os frutos do seu labor, do seu sofrimento, ele colheu após a sua morte. Em 1943, o Papa Pio XII publicou a encíclica Divino Afflante Spiritu, com a qual ele abria bastante as portas para o estudo científico da Bíblia na Igreja Católica. Nós devemos muito, como exegetas católicos, a figuras como aquela do padre Lagrange, cujo processo de beatificação continua. Tenham um bom dia e uma boa continuação de Quaresma, e lembremos-nos, o coração da lei é o amor.